Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Dr. Jonatas Lopes, ele que é ortopedista. E no programa anterior nós havíamos falado sobre a questão de crianças, né? A mochila. E doutor, é observado, só para linkar uma coisa com outra, principalmente em adolescentes e até pessoas adultas, né? Eles têm algum tipo de malformação. Né? Um exemplo que eu vejo que alguns amigos têm é aqui na parte do pescoço, dorsal, né? Cervical, aquela curva, às vezes é até normal aqui, mas quando chega aqui no pescoço faz aquela curva. Isso se dá a quê? Existe o tratamento para isso voltar ao lugar? Como é que é esse processo, doutor? Sim, Roosevelt, deformidades na coluna, elas podem acontecer em todos os níveis da coluna. Nós temos algumas curvas que são fisiológicas na nossa coluna, tá? A lordose, a cifose, que muito se fala. O paciente tem cifose. Todo mundo tem cifose. Como é que é cifose? A cifose é uma curvatura, essa curvatura do dorso, em que ela fica para frente, isso é cifose. Já na costa. Lombar, isso. Então a gente tem uma cifose sacral, uma lordose lombar. A sacral seria aquela perto do bumbum. Parte do bumbum. Uhum. A sacral, a lordose lombar, a cifose torácica e uma nova lordose cervical. Então as pessoas podem ter vários tipos de alterações da coluna. Elas podem, a coluna, se você ver a pessoa de frente, você pode ver que algumas podem ter uma tortuosidade, uma inclinação lateral, tá? Isso a gente considera como escoliose, chama escoliose. Outras coisas podem acontecer, como um excesso de cifose, por exemplo, aquilo que você falou. Algumas pessoas são um pouco mais curvadas. Alguns adolescentes procuram muito a gente, as mães me trazer, doutor, é porque ele fica muito tempo jogando videogame, ele tem um dorso muito curvo, as costas dele ficam muito encurvadas. Uhum. Então o que acontece? A gente tem que diferenciar isso, se isso é uma patologia ou se isso é apenas um vício postural. A escoliose, como eu falei, normalmente é uma doença que ocorre tridimensionalmente. Ela tanto tem uma inclinação, né, lateral, quanto há uma inclinação para frente ou para trás do tronco, e pode haver também uma rotação entre as vértebras. E isso faz uma deformidade bem grande. Então é muito importante os pais que têm crianças e adolescentes que veem alteração no seu filho, tragam ao médico que a gente pode ver, porque isso pode ser evolutivo. Algumas crianças já procuram um tratamento lá com 12, 13 anos, em que o seu crescimento já está quase estagnando, pouca coisa a gente tem para fazer. Então a gente tem que observar isso logo na primeira infância. Além disso, por exemplo, esse que você me perguntou, um dorso que é um pouco encurvado, a gente tem que diferenciar se o paciente ele tem uma gibosidade aqui, que pode estar relacionada a alterações endócrinas, metabólicas, entendeu? Entendi. Se é uma coisa localizada, ou se é toda a postura do paciente que ele vai estar encurvado, entendeu? Isso a gente pode ter algumas doenças. Existe uma doença que chama doença Schwerman, é um nome complicado, mas é uma alteração que se dá nas vértebras torácicas. Outra doença que também aparece muito é um dorso curvo postural, ou seja, a criança ela tem uma postura alterada, uma cifose acentuada. Isso a gente tem que ver e tratar. Algumas pessoas também sentam de forma errada, às vezes não tem nenhuma alteração na estrutura do esqueleto, mas ainda assim tem uma alteração no esqueleto, entendeu? Ou não tem alteração no esqueleto, mas tem uma postura errada. Isso a gente tem que corrigir também. Entendi. Então então a questão é consulta com o médico, especialista. E doutor, também estamos chegando aí na parte do carnaval, né? A gente sabe que no carnaval há grandes acidentes, seja de carro e seja do folião mesmo, né? Qual é a prevenção? O que se... Bem, como eu te falei, nós fazemos parte da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e a SBOT, como a gente fala, ela tem também alguns programas de conscientização, né? E hoje a gente está lançando a campanha do Carnaval Seguro, o Carnaval Sem Traumas. A gente sabe que aqui no estado a grande maioria da população anda de moto, então a bebida alcoólica não combina com essa direção, principalmente de moto. A gente vê traumas absurdos aqui, quem trabalha na rede pública vê bastante acidentes, e as pessoas têm que evitar, principalmente a associação da bebida com a direção, porque os traumas que vêm muitas vezes podem trazer sequelas futuras permanentes ou pelo menos disfunções temporárias para o paciente. Mas a gente vê tantos traumas absurdos por causa da combinação de bebida com a direção. Então, por favor, folião, que se divirta, mas não esqueça da responsabilidade que tem. Pega um Uber, né? Pega um Uber. Ou um mototáxi, uma natação, né? Pessoal, fica aí a dica, tá? E até a próxima.